Era uma tarde tranquila em que o sol descia lentamente em uma das belas praias de Fortaleza, onde Robert Matos, aos 40 anos, caminhava descalço pela areia ainda quente. Usava uma camisa de linho aberta no peito, os cabelos levemente bagunçados pelo vento salgado. Por fora era a imagem do sucesso, postura firme, corpo bem cuidado. Por dentro, carregava um cansaço que nenhum contrato assinado, nenhum prêmio empresarial ou manchete elogiosa conseguira apagar. As reuniões intermináveis, os números, as decisões frias, tudo isso o havia transformado em um dos empresários mais influentes do país, mas também o havia esvaziado. Caminhava sem rumo, sem destino, como se esperasse que o som do mar pudesse preencher o silêncio incômodo que ecoava dentro dele, um vazio antigo, persistente, que insistia em lembrá-lo de que algo essencial lhe faltava. Foi então que ouviu a voz. "Ô patrão, rapadura fresquinha, a melhor de Fortaleza." Robert ergueu o olhar, ligeiramente surpreso, e se virou. À sua frente estava um garoto de cerca de 12 anos, magro, pele morena queimada de sol, pés descalços como os dele. O sorriso largo contrastava com as roupas simples, já gastas pelo uso. Sardas se espalhavam pelo rosto e os olhos verdes, vivos, atentos, pareciam observar o mundo com uma maturidade precoce. Ele carregava uma caixa de isopor improvisada, pendurada no ombro, e se aproximava com uma confiança que chamava a atenção. "Olha só, meu senhor", continuou o menino animado, sem dar espaço para recusa. "Essa rapadura aqui é artesanal, feita pela minha mãe. Do jeitinho antigo, sabe? Não tem igual. O senhor vai experimentar e depois vai querer levar meia dúzia, tenho certeza." Robert não conseguiu conter o sorriso. Algo naquele garoto o tocou de imediato. Não era apenas a esperteza típica de quem aprende cedo a se virar. Havia ali uma força silenciosa, uma inteligência afiada escondida na simplicidade, uma dignidade rara para alguém tão jovem. Aquilo despertou nele uma sensação estranha, uma mistura de admiração e uma nostalgia que ele não soube explicar. "Tudo bem", respondeu, com um tom mais leve do que costumava usar. "Vou levar uma." Enquanto levava a mão ao bolso para pegar a carteira, algo chamou sua atenção. Um detalhe pequeno, mas poderoso o suficiente para fazer seu corpo inteiro reagir. No pescoço do garoto, pendurado em um cordão gasto pelo tempo, havia um pingente de metal, um brasão. O coração de Robert falhou uma batida. O mundo pareceu perder o som por um instante. Aquele símbolo, ele conhecia aquele símbolo, conhecia profundamente. Era impossível esquecer. O brasão da família Fontana. Suas mãos tremeram levemente e ele precisou respirar fundo para disfarçar. Uma onda de lembranças antigas ameaçou invadir sua mente. Promessas quebradas, escolhas difíceis, um passado que ele acreditava ter enterrado para sempre. Tentou manter a voz firme, mas sentiu a garganta apertar. "Esse colar", começou, apontando discretamente. "Onde você conseguiu isso?" O garoto imediatamente levou a mão ao pingente, segurando-o com cuidado, quase como quem protege um tesouro. Seu sorriso suavizou e o olhar ganhou um brilho carregado de afeto. "Esse colar é da minha família, tio", disse com simplicidade. "Era da minha avó. Passou para minha mãe e agora é meu. É a única coisa de valor que a gente tem." Robert sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Até onde sabia, a família Fontana tinha apenas uma filha. Uma única filha. Seu peito apertou, o ar pareceu faltar. Ele engoliu em seco, lutando contra a vertigem que ameaçava denunciá-lo. "Como?" A palavra saiu mais baixa do que ele pretendia. "Como é o nome da sua mãe?" O garoto abriu um sorriso orgulhoso, daqueles que nascem do amor genuíno. "Teresa. Teresa Fontana." O mundo parou. O som do mar desapareceu. A luz do sol pareceu distante. Tudo ao redor perdeu importância diante daquele nome que atravessou o tempo como um golpe direto em seu coração. Teresa Fontana. O passado que ele acreditava esquecido acabava de encontrá-lo. Ali,
descalço na areia, através do sorriso inocente de um menino. Me conta aí, você gosta de histórias com finais felizes? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho, porque essa história está só começando. Me conta também nos comentários de onde você me acompanha. Eu adoro ler cada mensagem, 14 anos antes. Para entender o peso daquele nome ecoando na mente de Robert, preciso voltar no tempo. 14 anos antes. Um passado que ele acreditava controlado, organizado em gavetas bem fechadas, até aquele instante na praia. Robert tinha 26 anos e cursava o 3º ano de engenharia civil. Era ambicioso, focado, acostumado a cumprir expectativas. Naquele início de semestre, aguardava um amigo na cantina da universidade, distraído, mexendo no celular, quando o ambiente pareceu mudar de temperatura. Ela entrou. Teresa Fontana tinha 20 anos e acabara de ingressar no curso de arquitetura. Não fez barulho, não chamou atenção de propósito. Ainda assim, foi impossível não notar. Havia nela uma presença silenciosa, uma espécie de luz discreta que fazia tudo ao redor parecer mais vivo. Não era apenas a beleza, embora fosse impossível ignorá-la. Os cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros e os olhos carregavam uma profundidade inquietante, como se guardassem histórias demais para alguém tão jovem. Mas o que realmente o atingiu foi a naturalidade. Teresa parecia confortável consigo mesma, como alguém que sabia exatamente quem era, mesmo sem ter todas as respostas. Os olhos deles se encontraram por acaso, e naquele instante, algo se deslocou dentro de Robert. Ele nunca acreditara em amor à primeira vista. Sempre achara esse tipo de ideia exagero romântico, coisa de filmes mal escritos. Mas quando Teresa sorriu, um sorriso tímido, breve, quase pedindo permissão para ocupar o espaço ao lado, ele sentiu uma certeza estranha e imediata. Nada voltaria a ser como antes. Conversaram naquele mesmo dia, primeiro por educação, depois por curiosidade e então por puro prazer. Falaram sobre arquitetura e engenharia, sobre como as duas áreas se encontravam na criação de espaços que abrigavam vidas, sonhos, histórias. Falaram sobre o futuro, sobre viagens, sobre livros, músicas, sobre coisas profundas e banalidades deliciosas. O tempo perdeu o sentido. Nos dias seguintes, os encontros casuais deixaram de ser coincidência, passaram a se procurar. A cantina virou ponto fixo. Depois vieram as tardes na biblioteca, as caminhadas longas pelo campus, os cafés que começavam despretensiosos e terminavam com o céu já escuro. Entre eles, havia algo que não precisava ser explicado. Uma sintonia rara, como se as conversas continuassem mesmo quando estavam em silêncio, como se suas almas se reconhecessem, feitas da mesma matéria, vindas da mesma constelação, finalmente reunidas. 3 meses depois, o namoro foi apenas uma formalidade. O sentimento já existia muito antes. Robert nunca fora tão feliz. Pela primeira vez, o futuro deixava de ser apenas um plano racional e se tornava um desejo compartilhado. Teresa era tudo o que ele não sabia que precisava. Inteligente, sensível, provocadora na medida certa. Ela o desafiava, o inspirava, o fazia enxergar o mundo com mais cor. Ao lado dela, Robert queria ser melhor. Não por obrigação, mas por vontade. Mas a felicidade, ele aprenderia, cobra caro. No fim daquele ano, seus pais o chamaram para uma conversa. O tom sério, a postura rígida, ele conhecia bem aquele cenário. Tinham conseguido para ele uma vaga em um programa de pós-graduação prestigiado no exterior. Uma chance rara, irrecusável, segundo eles. Mas eu não quero ir, Robert disse, com a voz firme pela primeira vez diante deles. Eu estou apaixonado. Teresa é paixão de universidade. O pai cortou, seco, definitivo. Isso passa. Você vai conhecer outras pessoas, ter outras oportunidades.
Não pode jogar seu futuro fora por um namoro. Não é só um namoro, Robert rebateu, sentindo a voz tremer apesar do esforço. Eu a amo. Quero construir uma vida com ela. Foi então que sua mãe interveio, com aquela doçura calculada que sempre antecedia algo cruel. Robert, querido, nós conhecemos a família Fontana. São pessoas complicadas. Teresa é uma moça encantadora, sem dúvida. Mas você precisa ser realista. A família dela enfrenta problemas financeiros sérios. Não seria justo com você, nem com ela, insistir em algo assim. O que Robert não sabia, o que ninguém lhe contou, era a verdade completa. A família Fontana estava de fato endividada, afundada em dificuldades. E a maior parte da dívida era com a empresa dos próprios pais de Robert. Não se tratava apenas de proteger o filho de um amor passageiro. Tratava-se de proteger interesses, números, poder. Um casamento poderia transformar credores em parentes, poderia exigir concessões, poderia custar caro. Pressionado por todos os lados, sufocado entre o amor que o fazia sentir vivo e a obediência que sempre moldara sua identidade, Robert tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele partiu. Antes de ir, tentou explicar tudo a Teresa. Prometeu que voltaria. Jurou que encontrariam um jeito, que a distância não seria mais forte do que o que sentiam. Ela chorou em seus braços, agarrada a ele como se pudesse impedir o inevitável. E ele prometeu, com toda a convicção que tinha, que aquilo não era um adeus. Mas a vida, indiferente às promessas humanas, já havia decidido o contrário. De volta ao presente, Robert permaneceu imóvel na areia, encarando o garoto à sua frente. Victor, fora assim que ele se apresentara, como se o mundo tivesse sofrido um abalo silencioso e o chão, traidor, ameaçasse se abrir sob seus pés. O coração batia rápido demais, descompassado, enquanto pensamentos confusos se atropelavam em sua mente. Por um instante, foi tomado por um impulso quase doloroso de procurar Teresa imediatamente, apenas para vê-la, confirmar com os próprios olhos que ela estava bem, que era real. Mas a lembrança veio como um freio cruel. Ela provavelmente não estaria sozinha. Poderia ter seguido em frente, poderia ter um marido, afinal era isso que seus pais tinham lhe dito. A certeza disso apertou seu peito com força. Engolindo em seco, reunindo coragem onde quase não havia, Robert respirou fundo e perguntou, numa voz que traiu seu temor mais profundo: "E o seu pai?" "Minha mãe disse que meu pai foi embora para o exterior e nunca mais voltou", continuou Victor, sem perceber o tumulto que causava no homem à sua frente. Havia uma tentativa de indiferença em sua voz. Aquele tipo de coragem fingida que crianças usam para esconder mágoas profundas. "Mas está tudo bem, tio. Eu cuido dela. A gente se vira." Cada palavra era uma lâmina atravessando o peito de Robert. Exterior. Nunca mais voltou. "Eu cuido dela." Um menino de 12 anos dizendo que cuidava da mãe, assumindo responsabilidades que nunca deveriam ser suas. Robert sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser. Mas enquanto seu cérebro se recusava a aceitar, seu coração já sabia a verdade. Foi então que ele realmente olhou para o garoto. Os olhos, meu Deus, aqueles olhos verdes, exatamente como os seus. Não apenas a cor, mas aquele verde específico, raro, a forma, o jeito como brilhavam. Era como olhar para um espelho que refletia sua própria infância. E as covinhas que apareciam quando ele sorria. As mesmas que Robert via no espelho todos os dias. O formato do rosto, o jeito que o cabelo caía sobre a testa, o gesto inconsciente de passar a mão pelo pescoço quando estava desconfortável. Robert fazia exatamente a mesma coisa. Ele tinha um filho. Aquele menino incrível era seu filho. Tinha crescido sem ele. 12 anos, 12 aniversários perdidos. A primeira palavra, o primeiro passo. Tudo. Ele tinha perdido absolutamente tudo. A dor que atravessou seu peito foi física. Robert teve que levar a mão ao coração, genuinamente achando que poderia estar tendo um infarto. "Tio!" A voz de Victor estava preocupada. "O senhor está bem?"
Tá meio pálido. Meu filho está preocupado comigo, pensou Robert e quase desabou. Meu filho, que não me conhece, que acha que sou apenas um estranho. Teresa. O nome explodiu em sua mente. Teresa sabia. Via Robert no filho todos os dias e nunca tinha dito nada. Por quê? Seus pais. Claro que tinham sido seus pais. Vitor, a voz de Robert saiu rouca, irreconhecível. Estava carregada de uma emoção tão intensa que fez o garoto arregalar os olhos. Preciso que você me leve até sua mãe, por favor. O garoto hesitou, desconfiado pela primeira vez. Olha, tio, minha mãe não gosta quando eu levo estranho em casa. Eu não sou um estranho, Robert interrompeu, e havia tanta emoção em sua voz, raiva, dor, amor, desespero, que Vitor parou de falar. Eu conheci sua mãe há muito tempo. Por favor, é importante. Algo no olhar daquele homem, o desespero cru, a sinceridade que queimava como fogo, convenceu Vitor. Tá bom, mas ela tá trabalhando agora. Só volta de noite. Eu espero. A casa ficava em um bairro simples, bem diferente dos endereços que Robert associava à família Fontana. Era pequena, mas bem cuidada, com vasos de plantas na janela e uma pintura claramente feita à mão. Havia amor naqueles detalhes, mas também a evidência de recursos limitados, de uma vida que tinha sido dureza onde deveria ter sido conforto. Quando Teresa subiu a rua, voltando do trabalho com uma sacola de compras, Robert a viu antes que ela o visse, e seu coração simplesmente parou. Ela estava diferente, mais magra, com pequenas linhas de expressão que contavam histórias de preocupação e luta. O cabelo mais curto, mas era ela. Ainda era a mulher que habitava seus sonhos, seus arrependimentos, cada momento silencioso. Robert levantou-se lentamente. Teresa olhou para cima e seus olhos se encontraram. O mundo parou. Robert viu o exato momento em que ela o reconheceu. Viu a sacola escorregando de dedos que perderam toda a força. Viu a cor drenando de seu rosto. Viu 14 anos de dor, raiva, amor e saudade passarem por aqueles olhos em uma fração de segundo. E viu medo. Ela está com medo de que eu queira tirar Vitor dela. Robert percebeu com horror. Teresa, ele sussurrou, mas o nome saiu rouco, carregado de 14 anos de arrependimento. A sacola caiu, frutas rolando pela calçada. Teresa não se moveu. Apenas ficou ali, congelada. Robert, o que você... Como... Vitor olhava de um para o outro, confusão dando lugar à compreensão. Mãe, você conhece ele? Teresa não conseguia falar. Seus olhos estavam fixos em Robert. Ele via tudo ali. A dor que ela tinha carregado sozinha, as noites em claro, toda a força que reunira para sobreviver. E também amor, ainda vivo, ainda queimando. Teresa, precisamos conversar, disse Robert, a voz falhando. Por favor. Ela assentiu, muda. Entraram na casa. A sala estava cheia de fotos de Vitor em várias idades. Robert parou vendo cada foto como uma acusação silenciosa. Você perdeu tudo isso. Sentados com Vitor cada vez mais confuso entre eles, Teresa encontrou sua voz. O que você está fazendo aqui? Robert olhou para Vitor depois de volta para ela. Ele... Vitor é meu filho? O silêncio foi ensurdecedor. Teresa fechou os olhos, tremendo. Quando os abriu, estavam úmidos. Sim, Robert precisou segurar no sofá para não cair. Uma parte dele já sabia, mas ouvir em voz alta era diferente. Era real. 12 anos de ausência que nunca poderiam ser recuperados. Vitor, querido, Teresa disse suavemente, pode ir para o quarto um pouco? Preciso conversar com Robert. Mas mãe, por favor. Relutante, o garoto obedeceu, mas ficou perto o suficiente para tentar ouvir. Quando ficaram a sós, as comportas se abriram. Quando descobri que estava grávida, Teresa começou, a voz tremendo. Fiquei apavorada, mas feliz, porque achei que finalmente teríamos nosso motivo para ficar juntos. Seus pais teriam que aceitar. Ela soltou uma risada amarga. Que idiota eu fui.
Fui até a casa da sua família. Estava com 3 meses. Seus pais me receberam, mas você não estava. Disseram que você tinha estendido o programa no exterior. Robert fechou os olhos, a dor atravessando seu peito. Quando contei sobre a gravidez, sabe o que eles fizeram? A voz de Teresa ficou fria. Riram. Disseram que era um golpe. Que eu sabia que minha família devia dinheiro e estava tentando limpar a dívida, fazendo você assumir uma criança que provavelmente nem era sua. Meu Deus! Robert murmurou. Tentei explicar. Jurei que era verdade. Ela chorou. Mas eles me expulsaram. Literalmente me empurraram para fora e disseram que se eu tentasse contato novamente, destruiriam minha família de vez. Nos deixariam na rua. Teresa cobriu o rosto. Meus pais não tinham como pagar a dívida. Mas quando contei sobre a gravidez, eles me apoiaram. Disseram que enfrentaríamos juntos. Vendemos a casa grande, os carros, tudo. Viemos morar aqui. Meu pai conseguiu um emprego em uma fábrica. Minha mãe começou a fazer doces, acordando às 4 da manhã. Eles perderam tudo por minha causa, ela chorou. Mas nunca me culparam. Nunca trataram Victor com menos amor. Eles faleceram há 2 anos, Robert. Meu pai teve um infarto e minha mãe simplesmente desistiu sem ele. Em 3 meses eu os perdi os dois. Robert não conseguia conter as próprias lágrimas. Ajoelhou-se na frente de Teresa, pegando suas mãos. Teresa, eu não sabia. Eu juro por tudo que eu não sabia. Ela o olhou surpresa. Eles me disseram que você tinha se casado. Robert confessou, que tinha seguido em frente, que estava feliz. Casado? Teresa tocou o rosto dele suavemente. Eu nunca... Robert, como eu poderia? Você é o único homem que eu já amei. Eu criei nosso filho sozinha, mas sempre falei de você para Victor. Sempre disse que o pai dele foi embora, mas que com certeza tinha um motivo, que com certeza ainda pensava em nós. Eu pensava... Robert disse, a voz quebrada. Todos os dias. Eu nunca me permiti amar ninguém depois de você. Construí um império, conquistei tudo que meus pais queriam, mas nunca fui feliz. Porque a única coisa que eu realmente queria era você. Teresa segurou o rosto dele. Por que você não me procurou quando voltou? Como você pôde acreditar que eu seguiria em frente tão facilmente? Porque acreditei neles. Ele admitiu envergonhado. Quando voltei, 3 anos depois, falei que ia te procurar. Eles disseram que você tinha se casado, que estava feliz, e eu fui covarde. Acreditei porque era mais fácil do que arriscar te encontrar e descobrir que era verdade. Me perdoa, ele implorou. Me perdoa por não ter lutado o suficiente, por não ter duvidado deles. Por ter deixado você passar por tudo isso sozinha. Teresa não conseguiu responder. Só puxou-o para um abraço apertado, e os dois choraram juntos por todo o tempo perdido, por todas as mentiras, por todos os anos que lhes foram roubados. Quando finalmente se separaram, Teresa chamou Victor de volta à sala. O garoto entrou cauteloso, olhando entre os 2 adultos de olhos vermelhos. Victor, Teresa começou pegando a mão do filho. Tenho uma coisa que preciso te contar. Robert não é só alguém que eu conheci. Ele é seu pai. O mundo parou para Victor. Ele olhou para Robert com olhos arregalados. Meu pai? Robert assentiu, lágrimas voltando a escorrer. Eu não sabia sobre você, Victor. Eu juro que não sabia. Mas agora que sei, eu quero estar na sua vida, se você me deixar. Se vocês 2 me deixarem. Por um longo momento, Victor apenas olhou para ele. Então, devagar, começou a andar em sua direção e se jogou nos braços de Robert, soluçando. Eu sempre quis ter um pai. Ele chorou contra o peito de Robert. Sempre quis. Robert o abraçou com força, esse filho que não conhecera, esse garoto corajoso que vendia rapadura na praia para ajudar a mãe, esse pedaço dele que estava ali, real, vivo. Agora você tem. Robert sussurrou. Eu prometo que nunca mais vou embora. As semanas seguintes foram intensas.
Robert confrontou seus pais, finalmente vendo-os pelo que eram, pessoas que haviam colocado dinheiro e status acima da felicidade do próprio filho. Cortou laços financeiros com eles, mantendo apenas o mínimo de contato cordial. Ele quitou todas as dívidas remanescentes da família Fontana, não como favor, mas como reparação pelo que seus pais haviam feito. Robert e Teresa não queriam perder mais tempo. Já haviam perdido 14 anos. Um mês depois do reencontro, casaram-se em uma cerimônia simples no civil, apenas com Victor e alguns amigos próximos. Nada de esperar, Robert disse, passando a aliança no dedo dela. Não temos mais tempo a perder. Teresa voltou a cursar arquitetura, dessa vez sem as preocupações financeiras que a haviam forçado a abandonar o sonho. Victor foi matriculado em uma excelente escola particular, onde sua inteligência natural finalmente teve espaço para florescer. E Robert finalmente entendeu o que era construir algo que realmente importava. Não mais prédios e empresas, mas uma família, um lar. 6 meses depois do reencontro, Teresa estava na formatura de arquitetura quando começou a sentir náuseas. Ela e Robert se olharam. No consultório, o médico confirmou. Estava grávida. Desta vez, Robert estaria lá para cada momento. 2 anos depois, na praia de Iracema, onde tudo recomeçou, Robert caminhava de mãos dadas com Victor, agora com 14 anos. Teresa vinha atrás, carregando Sofia, a filha de 1 ano do casal, que ria toda vez que as ondas molhavam seus pezinhos. Pai, Victor disse de repente, você acredita em destino? Robert pensou por um momento. Acredito que a vida nos dá segundas chances, ele respondeu, às vezes da forma mais inesperada. Como um garoto vendendo rapadura? Robert sorriu, bagunçando o cabelo do filho. Exatamente como um garoto vendendo rapadura. Teresa alcançou-os, passando o braço livre pela cintura de Robert. Ele a puxou para perto, beijando sua testa. Depois olhou para a filha que agitava os bracinhos em direção ao mar. Haviam perdido anos, isso era inegável. Mas agora tinham toda uma vida pela frente. E dessa vez, nada nem ninguém os separaria. O sol se punha sobre o mar de Fortaleza, pintando o céu de dourado e rosa, enquanto a família que o destino separara e um colar reunira caminhava junta pela areia. Finalmente completa. Finalmente em casa. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários se você também acredita em segundas chances. E não esquece, dê um like no vídeo, compartilha essa história com alguém que precisa acreditar no amor e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima.